Sobrando a entrada da grande área, Nenê foi desarmado. Lá vem o Botafogo, o contra-ataque pode ser perigoso. São 4 contra 4. O contra-ataque do Botafogo é muito perigoso. Salgueiro faz o toque. Ribamar ajeitou, bateu, colocado, desviou. É escanteio. Eram 4 contra 4 e a melhor opção talvez não fosse o Ribamar, fosse trabalhar pela esquerda. Tá aí o Ribamar finalizando. 3 gols no Campeonato Carioca. Botafogo veio no contra-ataque com 4 jogadores enfrentando 4 defensores do Vasco. Botafogo no mesmo padrão, muito eficiente, com velocidade e intensidade de jogo que adotou na semifinal contra o Fluminense. GG, ótimo passe, que bolão pro Diogo, cruzamento, a bola veio fechada demais. Martim, ele tinha a boa opção do Ribamar, cruzou mal, acabou chutando no gol, né? Pelo lado que nós apontávamos. Luiz Ricardo. Eu acho mais fácil ele chegar pro árbitro, mostrar e sair. Mas é justamente isso, ele não quer sair. Pois né? é, mas ele não pode jogar nessas condições. Bruno bateu pro gol de longe, Martim, uma bola traiçoeira. Na bomba do Bruno Silva, defendeu Martim Silva. Rodrigo. Faz a proteção, usa o corpo, gira, sai jogando por baixo. Na boa, achou Marcelo Matos, que trabalha com o Andrezinho. Essa é uma saída arriscada, no toque de bola. Uma saída lá, o Dax de São Paulo. Posse de bola para o Vasco. A bola veio fazendo uma curva, reveja aí. Bomba de longe, o Martim para, a bola sai um pouquinho para a esquerda, pouca coisa, mas por via das dúvidas, ele não defendeu firme. Emerson Silva. Diogo Barbosa. Vem aí Pikachu no Vasco. GG, vem aí Iago Pikachu. Tá o Pikachu se preparando. Médio, você tiraria quem? Estamos vendo aí a jogada do GG com o Nenê. Ele deve mexer no meio campo, né? Provavelmente no Rúlio dos Santos. Nenê, olha a graça do Nenê. Categoria, tem cruzamento para o Riascos, o toque de cabeça. Vai entrando. Gol! É do Vasco! Jorge Henrique de cabeça. O pequeno Jorge Henrique subiu. Chegou antes do Riascos. Jefferson saiu mal. O Vasco está na frente. Jorge Henrique, veja mais uma vez. A jogada do Nenê abriu espaço. O Riascos vem na bola. Jorge Henrique chega antes. Jefferson não achou. Saiu mal o goleiro do Botafogo. O ídolo falhou. Jorge Henrique tocou de cabeça. O Vasco está na frente. Jorge Henrique. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Veja mais uma vez. O Vasco faz 1-0. Lédio. Falha capital do Jefferson, que erra muito pouco nesse fundamento, na saída de bola. Se ele sai aí, ele tem que definir a jogada. Sai socando, definindo. Ele não fez isso. Jorge Henrique se antecipa, mesmo atrapalhado pelo Riasco, e faz o gol de cabeça com 1,69 m. Aí a vibração do Jorge Henrique. É decisão de campeonato e ele colocou o Vasco na frente. Veja o abraço no Jorginho. 1 pro Vasco, 0 pro Botafogo. Preocupação para Ricardo Gomes. Nenê entrou no lance. Luiz Ricardo, Bruno Silva. Rodrigo Lindoso. Salgueiro. Em lançamento. Madison toca de cabeça. Sassá usou o corpo, protegeu ainda Sassá dentro da grande área. Tentou uma devolução para o Salgueiro. Lá vem Botafogo. Sassá de carrinho. Luiz Ricardo na sequência. Jogadores não gostaram da entrada do Sassá. Vermelho. Vermelho para o Sassá. Vermelho direto. Vermelho direto complicando o Botafogo. Aos 24 do segundo tempo, Sassá foi expulso. A bola estava mais para o Luiz Ricardo do que para ele. Pode ter sido excesso de vontade, decisão. Tá no clima, tá nervoso. Sassá deu um carrinho, veja. Tá na disputa com o Marcelo Matos. Marcelo toca na bola. Ele divide com o Jorge Henrique levantando o pé. Para vermelho, Lédio. O detalhe é esse. Na dividida, a dividida acontece. Depois ele levanta o pé. Caberia o vermelho sim. Ele foi na maldade, ele não precisava ter levantado o pé.
Lá vem Diogo Barbosa, lá vem Botafogo pela esquerda. Bom corte pro meio. Diogo, o ataque é perigoso. Olha a bola pro Bruno, cara a cara, olha o gol! Bruno perdeu, o torcedor não acreditou. Na grande jogada do Botafogo no segundo tempo, Bruno Silva ficou cara a cara. Jogadaça do Diogo Barbosa, você está revendo. Deixou o Bruno na cara do Martins Silva. A bola escapuliu um pouquinho, o goleiro uruguaio saiu abafando, veja. Dificultando a finalização do Bruno, que chutou por cima. Quase o empate do Botafogo. Neilton. O juiz prometeu o jogo até 49. Esse é Fernandes. Faz o lançamento para o Ribamar. Martins Silva. Vai acabar o jogo. Final número 1. Fim de jogo. 0 Botafogo, 1 para o Vasco. Gol de Jorge Henrique. O Vasco sai na frente nas finais no Rio. E aí o menino Ribamar, com 18 anos, já está botando a mão na frente para ninguém ver o que ele está falando ali com o Rodrigo. O Vasco está na frente. Alô, amigos do Premier. A partir de agora acompanhamos todas as emoções da grande decisão do Campeonato Carioca em 2016. O Maracanã tem carga máxima de ingressos, 51 ingressos foram colocados à venda, 51 ingressos vendidos. O Botafogo precisa da vitória. Aí você vê a torcedora do Botafogo, vem aí, Vasco e Botafogo, grande decisão do campeonato. O pequeno torcedor do Vasco, animadíssimo, bom demais, é sempre muito legal. E hoje nós estamos Tem música, tem os times entrando em campo. E a música é da FIFA, hein? Para o Campeonato Brasileiro, teremos uma outra música. E tem mosaico da torcida do Vasco. Os jogadores vão entrando em campo. Promessa de um jogão para você no Premier. Aqui é Vasco, anuncia o torcedor vascaíno. Aí o garoto Ribamar, você vai ver o duelo do Ribamar com o experiente Rodrigo. Aqui é Vasco, anuncia o torcedor. E a torcida do Botafogo do outro lado faz uma festa linda também, com balões, com o grito. Tem mosaico do Vasco, tem balões do Botafogo. E os jogadores em campo. Você em casa, para você torcedor do Vasco e do Botafogo, pode aumentar o volume, tá bonito demais, as torcidas gritam, as torcidas fazem barulho no Maracanã. Aqui no Maracanã, decisão no Rio de Janeiro, Campeonato Carioca 2016, vamos confirmar as escalações do Vasco e do Botafogo. Começamos pelo Vasco, Martins Silva é o goleiro número 1. Madison é o 2, torcedor do Vasco já decorou essa escalação. Madison é o 2, Luan joga com a 4, Rodrigo 3, Júlio César é o número 6, Marcelo Matos faz a proteção. O paraguaio Júlio dos Santos joga mais pela direita, Andrezinho pela esquerda. Nenê é o craque do time, na frente, Riascos e Jorge Henrique. Essa é a escalação de Jorginho. Vamos agora ao time do Botafogo de Ricardo Gomes. Botafogo com Jefferson no gol, Luiz Ricardo é o lateral direito, o argentino Joel Carli está de volta com a número 3. Hoje o Botafogo tem de novo a experiência de Emerson Silva e tem Diogo Barbosa na lateral esquerda. Rodrigo Lindoso e Bruno Silva fazem a proteção, Leandrinho joga com a 10. Salgueiro hoje é o 7, GG o 11, o Botafogo mudou a numeração do seu time. Ribamar é o centroavante com a número 9, Ricardo é o técnico. O árbitro é de Correia e Daibert Pedrosa, Moisés são os assistentes. Empate numa final como essa, boa tarde. É difícil de administrar uma situação dessa, eu acho que a gente tem bastante experiência, jogador experiente, mas é uma pequena vantagem, muito preciosa, mas muito pequena. Então, a gente tem que saber jogar esse jogo, jogar para frente, jogar com força, jogar querendo ganhar o jogo, administrar só no final do jogo. Obrigado, Jorginho. Karen? Aqui ao lado do técnico Ricardo Gomes, o que você pediu para a sua equipe hoje nesse dia tão especial?
Olha, a melhor coisa é chegar na final. E agora quando você chega para ganhar. É muita disposição, o time tá bem resolvido. Vamos brigar a cada minuto, a cada segundo pelo título. Luiz? E aí você vendo a nova numeração, hoje você vê o Leandrinho com a 10 no Botafogo, o Salgueiro está jogando com a 7 e o GG com a 11. Mas curiosamente são dois times que não têm numerações fixas no futebol do Rio de Janeiro. Flamengo. Apito o juiz, começam as emoções do primeiro tempo, decisão do Campeonato Carioca. Nossos sentimentos a todas as famílias, mas tem que falar algumas palavras a respeito do sempre gentil, generoso e brilhante Teixeira Reiser, nosso companheiro, que infelizmente faleceu semana passada. Teixeirão lançou um livro 2 dias depois, foi parar no hospital. Teixeira, nossos sentimentos, nossa eterna saudade. Começa o primeiro tempo. São os primeiros movimentos. Madison volta o lance com o Luan. Você acompanhando a decisão do Campeonato Carioca, já tem falta marcada a favor do Vasco. O Vasco jogando por um empate. Tá aí o Andrezinho. Promessa de um grande jogo para você. Vamos ver a postura tática do Botafogo. Se o Botafogo parte para cima desde o início. Nenê foi desarmado. Botafogo tenta sair jogando o lançamento para o Ribamar. Bola longa demais. Martins Silva é um grande goleiro. É goleiro de seleção uruguaia. Mas especialmente esse ano vive uma fase brilhante com a camisa do Vasco. E curiosamente com a camisa celeste do Vasco. Bola para Rodrigo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Saiu jogando mal. Teve dividida no meio. Leandrinho não deu sequência. Andrezinho. Lá vem o Vasco. Jorge Henrique. Riascos pediu. Ótima bola. Júlio deixou para o Riascos. Bateu. Que deixada do Júlio dos Santos. Jogada bem trabalhada pelo Vasco. Para levantar o torcedor vascaíno aqui no Maracanã. Belo lance. E lá vem Botafogo na resposta. Com o GG. Bateu para o gol. Martim. Que lançamento para o GG. Começa quente o jogo. Começa bem. Leandrinho. Tocou na frente. Tiro de meta para Martins Silva. Que reposição do Jefferson. Foi um lançamento e um lançamento muito bom para o GG. Veja aí, GG chegou na bola. Bateu firme, bateu de primeira. Martins Silva fez a opção pelo rebote. Rebateu para frente. De novo a finalização do GG. GG renovou o contrato com o Botafogo. É o menino Ribamar, 18 anos. E o Riascos que pode estar se despedindo hoje do Vasco. Está emprestado o Riascos. Martins está jogando. O Botafogo adianta seus jogadores. Bruno não domina. Salgueiro caiu, pediu uma falta. Segue o lance. Bola para o Botafogo. O Botafogo tenta pressionar o Vasco nesse início de primeiro tempo. Jogo. Jogada de ultrapassagem. Tentativa do Diogo Barbosa, que é jogador do Vasco. O jogo começa quente, o jogo começa bem aqui no Maracanã. E aí a jogada do Marcelo Matos com o Salgueiro. O uruguaio pediu uma falta. O Botafogo tenta no início do primeiro tempo. Vem para cima do Vasco. Madison despacha para frente. Lá vem Riascos. Carli. Mais uma posse de bola para o Botafogo. Diogo Barbosa. GG teve falta no Diogo Barbosa. O Botafogo levou vantagem. O juiz parou agora. Bom, ou ele dá vantagem ou não, né? No momento em que ele faz a opção pela vantagem, a jogada seguiu. O argentino Joel Carli. O árbitro gritou ali, provavelmente para algum jogador do Botafogo. Eu não dei vantagem. Mas ele deu. Então tá bom. Vamos acreditar nele então. E olha só, a bola não saiu, saiu sim. O assistente deu a saída, dando tiro de meta para o Vasco. É o Júlio. Primeiros movimentos de um jogo agitado aqui no Maracanã. Vamos ver se saiu ou não. Tentativa do Bruno. Não saiu não, hein? Ela tem que sair toda, ela não saiu. O assistente errou.
E o Vasco está assustado, Led. É a marcação adiantada do Botafogo. Marcação alta, lá, forçando exatamente isso. O erro na saída de bola do Vasco. Deu certo domingo passado, principalmente no primeiro tempo. E começa dando certo novamente. Lá vem Botafogo mais uma vez. Boa jogada. Luiz Ricardo na linha de fundo. Tem cruzamento. A tentativa de cabeça era do GG. GG ficou procurando a bola. Marcelo Matos tirou. Andrezinho completou. Nenê tenta botar na grama, tenta tranquilizar o Vasco. O Botafogo é pressão e é só pressão. Diogo Barbosa. 4 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no Rio. Bom lançamento, está impedido. Marcado impedimento do Salgueiro. Finalização do uruguaio para fora. Daibert Pedrosa marcou o impedimento. Botafogo começa bem. Vamos ver se estava impedido ou não. Um pouquinho à frente é difícil, hein, Lédio? Parecia um pouquinho, mas é muita diferença. É muito pouca diferença. E o Salgueiro chutando para fora na sequência. Júlio César. Obviamente, essa pressão do Botafogo tem uma demanda física muito grande. Dificilmente um time consegue jogar mais do que 20 minutos nessa intensidade. Agora, um recurso que o Botafogo usa que o Vasco está cansado de saber exatamente como é a postura do Botafogo nos jogos contra o Vasco. Marcação adiantada, tentando desgastar o Vasco, tentando irritar o Vasco, tentando tirar o equilíbrio emocional do Vasco. Agora além o Ribamar com o Marcelo Matos, né? Marcelo Matos. Bota na grama, erra o passe. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Fiat Mobi. Faça um test drive. Luan. Luan veio para o Vasco com apenas 13 anos. Outra virada mal feita. Mais um presente para o Botafogo. O Vasco já errou 7 passes nesse início de primeiro tempo. Dá mais de um passe errado por minuto. Exatamente, mais do que o dobro do Botafogo. O Botafogo errou 3 até. Diogo Barbosa. No primeiro jogo o Vasco venceu por 1 a 0. Hoje o Botafogo precisa da vitória. Vitória por um gol de diferença leva para pênaltis. Juiz deu a falta do Luan. Demorou horrores também para marcar a falta. E você está vendo aí a entrada do Júlio. Entrou solando em cima do Diogo Barbosa. Mas teve comunicação. Pelo visto, o juiz marcou através da comunicação de um assistente. Ele não sinalizou a falta num primeiro momento. Zero Vasco, 0 Botafogo. GG faz o cruzamento. Riascos de cabeça e escanteio. É escanteio para o Botafogo. Rodrigo orientando seus companheiros. Martins são jogadores de muita experiência. Cobrança de escanteio para o Botafogo, 0 a 0. Carly tem 1,91, é bom no jogo aéreo, tem cruzamento, a bola bem aberta, a tentativa era para o Carly. GG chegou batendo, olha o contra-ataque do Vasco, Nenê com Andrezinho, foi desarmado, mas a sobra do Vasco, a sobra de Nenê, ele estica na esquerda. Madison, o contra-ataque é perigoso, pode ser interessante, Madison foi o último a tocar na bola, ficou fácil para o Jefferson. Tome chutão. Foi uma tentativa do Jefferson de fazer a reposição rápida mais uma vez. Deu certo na esquerda, não deu certo na direita. Agora tentou pelo lado direito. Rodrigo já está com 35 anos. Veja aí, o Salgueiro empurrando o Rodrigo. Chega empurrando o uruguaio, falta bem marcada. A
média de idade do Vasco é de 30,8. Martim mandou para frente. Carli. Marcelo Marcos. Júlio. Rodrigo. Só completando essa informação, dos 11 escalados desde o início, como titulares, o Vasco tem 8 jogadores acima dos 30. O Luan é um contraponto, é um garoto de 22 anos. Madison. Sai com bola e tudo, Madison. O Vasco parece assustado. Muitos erros técnicos do Vasco nesse início do primeiro tempo. Salgueiro. Falta no Lindoso. Lindoso pede um cartão para o Nenê. Juiz pede calma ao Lindoso. Falta em Rodrigo Lindoso. Botafogo já cobrou. GG bateu de fora. Acreditou. Martim não deu rebote. Luiz. Guido. Agora há pouco você falava da média de idade, né? Na zaga justamente estão os extremos, o Rodrigo mais experiente com 35, o Luan mais novo com 22. E os dois são capitães, como o Jorginho diz, né? O Rodrigo é o capitão de fato, mas ele considera o Luan também um capitão nesse time do Vasco. Isso, mesmo aos 22 anos, tem uma liderança muito forte na equipe. Mais uma falta do Salgueiro. Lembra-se do ex-técnico do Vasco, Ricardo Gomes, sofreu um AVC quando treinava o Vasco em 2011. Levou 4 anos para se recuperar e ano passado foi campeão da Série B dirigindo o Botafogo. Veja aí que deixada do Júlio, finalização do Riascos, mas a bola foi em cima do Jefferson e na reposição o Jefferson vai deixar o GG na cara do gol. Olha, ele já está de cabeça erguida, ele estava procurando o GG no campo visual. Andrezinho, Marcelo Matos, voltando com o Rodrigo. Para você as emoções da decisão do Campeonato Carioca em 2016. Bola ficou longa para o Nenê, bem Emerson. Nenê, sempre com categoria, trabalhando na direita, cruzamento de Júlio dos Santos. Bola chega no Jorge Henrique, dentro da grande área, consegue o domínio, está no mano a mano. Luiz Ricardo estica a perna e tira. Temos 11 minutos, primeiro tempo de jogo no Maracanã. Mais barulho, a torcida do Vasco está mais barulhenta no momento quando o Botafogo está mais calada. Andrezinho. Faz o toque na entrada da área. Carli. Luan. Nenê, de calcanhar. Bola para a velocidade do Madison. E a boa cobertura do Emerson Silva. Madison vai para a reposição para colocar dentro da grande área. Carli. GG. Salgueiro. E costas para a marcação, é lateral para o Botafogo. Salgueiro de cabeça, Ribamar para apostar a corrida, Ribamar quase ele chegou na frente do Rodrigo. Rodrigo paga geral para os seus companheiros, é escanteio. O Ribamar tem 18 anos, pode quase ser filho do Rodrigo. E é muito rápido, né? Na bola, o Rodrigo. Rodrigo é 17 anos mais velho que o Ribamar. Quase o dobro da idade do garoto. Rodrigo, na bola, na boa. Mais um escanteio para o Botafogo. Cobrança de GG, 0-0 Vasco e Botafogo. Olha a bola na entrada da pequena área. Riascos diz que foi empurrado, o juiz mandou seguir. Carli e Andrezinho, ganha o argentino. Toca na frente. Rodrigo recupera para o Vasco. Esse é o Rodrigo do Botafogo, Rodrigo Lindoso. Salgueiro. Bruno Silva. Diogo Barbosa. Tem cruzamento, a bola ficou baixa para o Salgueiro, tirou o Luan. Jorge Henrique, Riascos. Lá veio o colombiano, botou na frente. O Luiz Ricardo foi no rosto dele, amarelo. Veio na cara do Riascos. Totalmente desnecessário, equivocado do Ricardo. Fica pendurado no momento
muito cedo do jogo, muito prematuro do jogo, já vai jogar no risco. Não precisava deixar esse braço no rosto do Riasco. Foi mal agora, foi ingênuo, foi infantil. Vai jogar no risco mais 75 minutos. Por baixo. Falta para o Vasco. Jorge Henrique. Tentava Andrezinho. Está jogando Luiz Ricardo. 2 na marcação, pouco espaço, foi desarmado na bola. Jorge Henrique erra o passe. Lá vem Botafogo. Salgueiro dribla, prende, tem cruzamento na segunda trave. Leandrinho, caiu o Leandro, garoto revelado pelo Botafogo, vem para cima da marcação. Leandrinho pro meio, pro cruzamento. Martim Silva. 15 minutos de um bom primeiro tempo, Led. De um bom primeiro tempo, os dois times buscando o gol. Botafogo, olha, vamos ver se esse tiro de meta do Martim. E lá vem Jorge Henrique. Agora o Jefferson ganhou no alto do Jorge Henrique. Os dois goleiros trabalhando muito bem na reposição, né? Na armação praticamente dos contra-ataques dos dois lados. Martim Silva e o Jefferson, que já deu passe para a tentativa de gol do Botafogo nesse primeiro tempo. O Vasco espera o Botafogo. O Botafogo tem mais a bola, tem a pressão, ganha mais os rebotes, ganha mais a segunda bola. Enfim, pressiona, joga mais que o Vasco nesse início. O Vasco espera o momento certo para dar o bote no contra-ataque. Riascos. Madison pediu, não recebeu. Júlio. Nenê. Ainda Nenê. Nenê está com 34 anos. Chegou empurrando o Júlio dos Santos. Luan. Júlio dos Santos. Marcelo Matos. Júlio dos Santos. Nenê ganhou a dividida. Riascos com a sobra. Lá vem Riascos. Mal. Subiu. Trazer as opções do banco do Vasco para você. Aí você está vendo o momento de fé do goleiro Jefferson. Lindas imagens. E o Botafogo já está botando a bola em jogo mais uma vez. O Botafogo já sai jogando. Riascos no lance anterior jogou para ele, né? Porque a bola era para o Nenê pelo lado direito. Joel Carli. O argentino faz um lançamento longo demais. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Chegou a hora da decisão e só quem tem Premier vê todos os jogos dos principais times, das principais finais em qualquer lugar do Brasil. Vem aí o Brasileirão com todos os jogos do seu time. Assine já. Amarelo pro Rodrigo. Exatamente, ele chutou a bola na torcida do Botafogo e levou o cartão. Com 35 anos, também fica num risco bobo, né, Led? Totalmente, desnecessário. Bruno. Marcelo Matos tirando do GG. Salgueiro. Posse de bola para o Botafogo. Lembrando que no primeiro jogo o Vasco fez 1-0, mas não temos gol qualificado. Portanto, se o Botafogo vencer, olha aí o que o Rodrigo fez, que valeu a ele cartão amarelo. Gratuito, hein? E aí diz, bom, não fiz nada não. Dei um chutão para longe só. Bruno. Salgueiro. Pro Bruno. Luan. Chamando o Júlio dos Santos. Júlio veio para o Vasco como artilheiro da Libertadores. Nunca marcou um gol com a camisa do Vasco. Madison. Impressionante a velocidade do Madison. Chegou na boa agora o Diogo Barbosa. Bom lateral também. Dois bons laterais desse estadual. O Madison e o Diogo Barbosa. Muito bem. Um grande estadual do Diogo Barbosa. Andrezinho. Lindoso. Carli. Lá vem o garoto correndo atrás da bola. Rodrigo. Na briga com o Ribamar. Falta do Ribamar. Agora o Rodrigo pega um cartão para o jogador do Botafogo. Veja aí a falta do Ribamar no Rodrigo. Ribamar, Luiz, que para muita gente é a revelação desse campeonato carioca. Ele subiu para o time em janeiro para completar os treinos
E aí acabou se dando bem, se tornando uma das sensações aí desse campeonato. Luiz Henrique era muito mais badalado que ele. Nenê de primeira. Led, o que é melhor, Luiz Henrique ou Ribamar? Ribamar mostrou mais até agora. Apareceu mais, um jogador que chama mais o jogo para ele. Acho que tecnicamente, tenho certeza, o Luiz Henrique é um jogador com mais possibilidades. Mas fisicamente, um jogador mais atrevido é o Ribamar. Mas o Neilton é uma outra possibilidade ofensiva interessante que o Botafogo tem no banco. É mais um jogador para ser bem trabalhado. Aí as imagens do jogo até o momento. O Jorginho fica no Vasco, não vai para o Cruzeiro. Jorginho orientando o time do Vasco. E agora você vê o Ricardo. Tem jogador do Botafogo caído nesse momento. É o Diogo Barbosa. E as opções do banco do Botafogo. O Diogo está sentindo, já temos reservas no aquecimento. Não vai dar não, hein? Já tem pedido de substituição. Não vai dar, aparentemente, não vai dar para o Diogo Barbosa. Ruim para o Botafogo, né? Por tudo que eu já falei, pelo momento do Diogo Barbosa. Pode colocar um Diego, mas aí vai ter que botar o Diego na esquerda, Led. Vai ter que ir improvisado. O Diego é lateral direito. O Fernandes também já jogou como lateral direito. Aparentemente vai ter que ser substituído o Diogo Barbosa. Problema na perna esquerda. Vem aí o Diego. Confirmando o Diego com a camisa 13. Já está aqui do lado de fora na maca do lateral. E lá vem o Botafogo, o ataque é perigoso, chute por cobertura, Martins estava adiantado. O Lindoso acreditou, arrancou com tudo. Rodrigo Lindoso tentando surpreender Martins Silva. Fim de campeonato para o Diogo Barbosa. Rodrigo. 0 Vasco, 0 Botafogo aqui no Maracanã. Madison, boa bola no meio, chamando o talento de Nenê, levanta para o Jorge Henrique. Bola fica fácil com o Jefferson. Chegamos a 22 no primeiro tempo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Brahma, cerveja é assim que se faz. Carly dividiu, tem falta a favor do Botafogo. Final de campeonato, vamos ver a dividida, quem vem por cima, quem vem por baixo. Botafogo precisando da vitória, o Vasco do Jorginho joga por mais um empate. Lembrando que o Vasco venceu o primeiro jogo. Ribamar dividiu, olha a sobra. Bola para o garoto Ribamar, adiantou demais. Adiantou demais, ele dominou livre na entrada da grande área. E aí levou uma tremenda trombada do Rodrigo. E olha, Luiz, a pancada aqui na coxa esquerda do Diogo Barbosa foi muito forte mesmo. O jogador está chorando aqui no banco de reservas. Só o Rodrigo vem fazer a proteção. E está sentindo o Ribamar. As divididas estão duras demais ou é clima de decisão mesmo? Você está vendo o Diogo Barbosa. É clima de decisão. Jogadas duras. Mas até agora nenhuma desleal, né? Absolutamente aquela que chama atenção, que traz revolta, traz irritação. Um jogo duro, jogo risco. Mas até agora com muita dividida. Enfim, o jogador
deixa o pé, enfim, buscando a bola, mas estamos vendo aí, perdão, Led, é o problema, aparecendo no joelho do Ribamar, que deu uma torcida no joelho, hein? Que a dividida nesse lance aí com o Rodrigo sequer aconteceu. O Rodrigo usa o corpo para proteger o Martins Silva, dá uma trombada no Ribamar. Legal, o Rodrigo está usando o corpo apenas. O Luiz Henrique já está no aquecimento. Vamos ver, olha a perna dele. Tem uma torção de joelho, hein? É o joelho direito, faz um movimento estranho. O Botafogo perdeu ainda há pouco o Diogo Barbosa. Num jogo em que você tem que ganhar, de repente você perde 2 jogadores por lesão com menos de 30 minutos. Vamos ver se o Ribamar volta para o jogo. Parece que tá legal, tá correndo aqui, parece que vai voltar para o jogo na boa, Ribamar. E o torcedor do Botafogo gosta e aplaude. Vasco 0, Botafogo também 0. Júlio dos Santos. Riascos de cabeça para o Nenê. Diego toca na frente. Botafogo está jogando mal. Marcelo Matos. Dividida dura no meio campo. Riascos tem a sobra para o Vasco. Riascos, jogador do Cruzeiro. Olha o que o Riascos fez. Madison. Bola longa para o Nenê. Emerson na boa. Já de volta o Ribamar. Correndo, mancando um pouco o Ribamar, hein? Tá o Emerson. Madison faz a reposição na entrada da pequena área. Emerson tirou de cabeça, passou pelo Nenê. Marcelo Matos. GG. Belo lençol do GG. Tocou de cabeça na frente. Andrezinho. O Luiz Ricardo veio jogar na lateral esquerda e o Diego está na lateral direita. Andrezinho, desarmado. Ótimo desarme. E o passe errado. Ribamar está mancando, hein? Ribamar continua mancando. Condição legal. E a falta do Diego. Esses 2 problemas de lesão deram uma esfriada no Botafogo. O Vasco respira mais no jogo, consegue trabalhar mais a bola na frente. Enfim, saiu um pouco daquele sufoco inicial do Botafogo. Vamos ver o lance. Diego em cima do Jorge Henrique. Também uma entrada dura ali com o cotovelo. Vai no corpo, vai com o cotovelo também, pega o Jorge Henrique. Pode ser um bom momento para o Vasco no jogo aéreo. A cobrança é do Andrezinho. Essa é a decisão do Campeonato Carioca para você no Premier. No primeiro jogo, o Vasco venceu com o gol de Jorge Henrique. Cobrança de Andrezinho. Tem falta para o Vasco. Cruzamento. Marcelo Matos tentou desviar. Está jogando o Botafogo com o Diego. Falta a favor do Botafogo. Derrubado o Salgueiro. Jorge Henrique diz que o Salgueiro atingiu o rosto dele. Vamos ver se teve uma mão. Teve. Opa, pegou e pegou legal, hein? A falta foi do Salgueiro, inclusive para cartão amarelo. Lá vem Botafogo pela direita. Cruzamento fechado para o Ribamar. Luan tirou. Júlio. E a falta cometida pelo Bruno Silva. Madison. Júlio dos Santos. Júlio aqui no Brasil já jogou também no Grêmio e no Atlético Paranaense. Rodrigo. Júlio César. Andrezinho. Jorge Henrique. Marcelo Matos. Júlio César.
Boa bola para o Jorge Henrique. Riascos pediu. Jorge faz o cruzamento para o Riascos. A bola ficou longa. Nenê se esforça, tenta evitar a saída. Não conseguiu. Conseguiu sim, segundo o assistente conseguiu. Vamos ver se a bola saiu ou não. Posse de bola para o Botafogo. Segundo o assistente, a bola não saiu toda. (29) primeiro tempo, tá aí Ricardo Gomes. Como jogadores, Ricardo e Jorginho durante um bom tempo foram companheiros na seleção brasileira. Joel Carli. Ribamar não dominou. Acabou não chegando no Salgueiro. Júlio dos Santos. Vasco erra mais um passe. Luiz Ricardo tenta o lançamento. Luan para cima. É decisão de campeonato em bico pro alto. Madison. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo todas as conexões agora em todo o Brasil. Viva tudo! Falta no Luiz Ricardo. Falta do Júlio dos Santos. O torcedor do Vasco reclama, o paraguaio também. Aí você vê o Nenê. Joel Carli. Emerson Silva. Lembrando que o zagueiro Emerson, revelado pelo Botafogo, se machucou na semifinal contra o Fluminense, ficou fora dos 2 jogos finais. Ribamar. Falta em Leandrinho. Mais uma do Júlio dos Santos. Acorda a torcida do Botafogo no Maracanã. Canta alto o torcedor botafoguense. Tá 0-0. Passou pelo Ribamar. Leandrinho. Luan. Andrezinho. Nenê. Acelera Nenê. Faz o toque na direita. Riascos. Madison pede o cruzamento. Riascos viu. Entortou. Ainda Riascos. Pisou na bola. Prendeu. Gingou. Riascos. Ele acredita, ele insiste. Tem cruzamento na segunda trave para o Jorge Henrique. Lateral para o Vasco. Tá cheio de gás o Riascos. Aí você vê o Diego. E agora a resposta da torcida vascaína. Decisão no Rio, decisões em vários estados do Brasil. Corte para a entrada da área, Andrezinho para fora. Até o momento os goleiros não fizeram defesas difíceis. Não fizeram, o jogo agora está um pouco mais equilibrado, o Vasco consegue segurar mais, consegue conter o ímpeto do Botafogo. O Botafogo sentiu demais as duas lesões, o Ribamar está em campo, mas não está mais inteiro, já não está com a mesma força, com a mesma velocidade. E o Vasco naturalmente vai esfriando o jogo. Essa é uma característica do time do Vasco, é um time experiente, é um time malandro no bom sentido. Vai começando a ocupar o campo do Botafogo lentamente, né? Sem que o Botafogo perceba isso. Tem dado certo. Mas o Botafogo é perigosíssimo. O time está com muita confiança também. Falta para o Vasco. O Vasco não é bicampeão desde 1993. Mais um amarelo. Fica reclamando o Carli. Amarelo para Joel Carli. Que isso? Bruno Silva e Carli. Bruno Silva até mais... Acho que o Bruno Silva atingiu o Carli, né? Quase pegou o Carli. Se é que não pegou, né? E aí o Nenê sentindo. Você deu de fato o amarelo para o Carli ou para o Bruno. Marcelo Matos. Andrezinho. Chamando a experiência do capitão Rodrigo. Vasco 0, Botafogo também 0. Botafogo adianta seus jogadores mais uma vez. E se dá bem. Mais uma posse de bola para o time do Ricardo. Madison se esforçou, mas não evitou a saída da bola.
Só confirmando, Luiz, o cartão foi para o Bruno Silva. O autor da proeza, né? Quase atingiu o companheiro. Não foi para o Carly, não. Karen com as informações, Karen Duarte com o clima, as informações do Botafogo. Guido Nunes tem as notícias do Vasco. Tem lançamento à frente para o Salgueiro, Rodrigo, Marcelo Matos, Júlio dos Santos, Luan. Quase 35 o primeiro tempo. O Vasco joga também por um empate. Vasco venceu o primeiro jogo. Vasco quer o bicampeonato carioca e um bicampeonato invicto. Falta em Nenê. Falta de Rodrigo Lindoso. Pega o pé do Nenê. Vamos ouvir a torcida do Vasco. O torcedor do Vasco canta alto. Madison. Marcelo Matos. Toque de cabeça na direção do Riascos. Ele não consegue o domínio. Bruno Silva. Salgueiro. Botafogo sai jogando em velocidade. Boa bola aqui na esquerda. Leandrinho. Salgueiro pediu no meio. Bola para o uruguaio. Tinha o GG na direita, foi desarmado. O Rodrigo tem a bola. Júlio César. Carly. Diego não dominou. É o argentino Carly. E a torcida do Vasco canta mais um pouco. Falta do Riascos. Que virada do Riascos, hein? De vaiada goleador, Lédio. É impressionante como ele conseguiu transformar o status dele dentro do São Januário. Agora é difícil a permanência, né? Porque o Cruzeiro não quer renovar o empréstimo, o Vasco só aceita continuar com ele, o Vasco quer continuar com ele, mas só renovando o empréstimo. Os dirigentes vão ter que sentar e conversar, mas a tendência é a saída, a volta do Riascos ao Cruzeiro. Olha o GG na entrada da área, levantou a cabeça, fez o lançamento aqui na esquerda, lá vem Botafogo. Já tinha sido marcado o impedimento do Salgueiro. Voltando ao Riascos, o Cruzeiro está pedindo 2 milhões de dólares, cerca de 7 milhões de reais. Pois é, não vai rolar, o Vasco não tem esse dinheiro. A questão da transferência... Não vai rolar, é bom. A transferência definitiva não vai acontecer. Não por esse valor, né? O Vasco está tentando dar uma barganhada, descer esse preço. Riascos tem 9 gols. Está ao lado do Almir, é o vice-artilheiro do campeonato, atrás do Thiago Amaral. O Thiago Amaral é o artilheiro da competição. Carly faz a proteção. Jefferson sai do gol antes do Riascos. Aliás, se o Riascos virar artilheiro, o último artilheiro estrangeiro no Campeonato Carioca foi Doval, em 76. Fez 20 gols. Leandrinho. Tem trombada, tem falta do Marcelo Matos. Não se conforma a falta no Leandrinho. Carly dá uma bronca no juiz. O Bruno reclama também. O juizão está conversando muito. Tá 0 a 0 aqui no Maracanã. Decisão do Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo. Aí Martins Silva. Botafogo não tem hoje o zagueiro Emerson. O Emerson tá ali. O Emerson é perigoso com aquela bomba. Botafogo vai cruzar na área. GG. Tem cruzamento na direção do Carly. Jorge Henrique tirou mal. Diego de cabeça. Tá valendo o lance. Você viu ali o Daibert Pedrosa. Não havia impedimento. No momento do cruzamento não havia impedimento. Primeiro tempo aqui no Maracanã. O Vasco tem a vantagem de empatar. O Vasco venceu o primeiro jogo. Por enquanto o Vasco vai se tornando campeão carioca invicto. Bicampeão. Falta no GG. Salgueiro também caiu na sequência. Caíram os dois. Cartão amarelo. Andrezinho. Não, Júlio César.
O Andrezinho continua reclamando. Vamos ver para quem foi o cartão também. Aqui no telão apareceu para o Andrezinho. Vou confirmar com o quarto árbitro para quem fez cartão. E aí a torcida do Botafogo. Acordou o torcedor do Botafogo. GG faz o cruzamento. Riascos toca de cabeça. Bola fica com o Martins Silva. Confirmado para o Andrezinho mesmo, cartão, Luiz. O Andrezinho ficou reclamando. Riascos. Mais um amarelo. Ele está fazendo farta distribuição. Amarelo para Salgueiro. Esse tá com atraso, né? Temos 40 minutos, primeiro tempo no Maracanã. Martins Silva. Leandrinho. Falta do Júlio dos Santos. Jogo muito picotado, com muitas faltas nesse momento. O Jorginho continua reclamando. O Vasco fez 13 faltas, o Botafogo cometeu 11. E bola rolando até agora, 49% do jogo. Muito pouco. Muito pouco. Carly. Já passamos dos 40. Primeiro tempo, o Botafogo precisa da vitória. O Vasco joga também por um empate. Vasco tentando o bicampeonato carioca. Lembrando que Vasco e Botafogo decidiram o campeonato ano passado. Jorge Henrique. Bola tocou no Lindoso. Na sequência, Bruno tira de cabeça. Andrezinho. Nenê. Já havia impedimento do Nenê. Leandrinho. Luiz Ricardo disparou na esquerda. Leandrinho cortou para o meio 2 vezes. Luiz Ricardo. Tentativa de tabela. Madison tira de cabeça. GG. Leandrinho. Perdeu para o Júlio dos Santos. Andrezinho. Nenê. Voltou na boa. Voltou bonito. Madison. Despacha para frente para o Carly. Ribamar raspou de cabeça. Lá vem Botafogo. Na entrada da área. Salgueiro faz o toque para o GG. Teve desvio. Tem escanteio para o Botafogo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Muito bem, Júlio César no lance. Cobrança de escanteio para o Botafogo. A tentativa na marca do pênalti. Vem o Botafogo. Mais um corte do Júlio dos Santos. Na direção do Nenê. Diego. O Botafogo busca o gol no fim do primeiro tempo. Salgueiro pela direita. Tem cruzamento por baixo. Carly virou atacante. Passou pelo GG. Bruno! Defendeu Martins. Sensacional a defesa. Bruno Silva batendo da entrada da área. E já teve falta do Carly. Ótima defesa do goleiro da seleção uruguaia. Os times estão finalizando muito pouco. Veja aí, Bruno soltou uma bomba. Sobrou limpa para ele na entrada da área. Bateu para o gol. Martins Silva buscou. E o Luan ainda estava à frente do Martins Silva. Poderia atrapalhá-lo. Você vê que o Luan ainda esboça pôr a cabeça na bola. Não bota. E o Martins faz mais uma grande defesa. Melhor goleiro do campeonato, Leve? Melhor goleiro do campeonato, sim. Martins Silva. Defesaça e aí na sequência o Carly dá um empurrão no Júlio César. 2 minutos. Juiz prometendo o jogo até 47. Primeiro tempo, decisão do Campeonato Carioca. Vasco 0, Botafogo também 0. Diego pra frente, Nenê. Ganhou do GG. Ainda Nenê. Fazendo fila, lá vem ele, acreditou. Nenê, belo lance. Na linha de fundo. Último toque do Carly. É escanteio pro Vasco. Tá aí o argentino Joel Carly. Vamos ver, olha aí a arrancada do Nenê, 34 anos. Jorginho falou essa semana que o Nenê tem físico de jogador de 25. E agora a torcida do Vasco faz barulho. Vasco tentando um gol no fim do primeiro tempo. Um gol para se tranquilizar de vez na decisão.
Júlio dos Santos é bom no jogo aéreo, tem cruzamento, a bola vem abrindo para o Rodrigo, tocou de cabeça na direção do Marcelo Matos, ele completa o lance. Jefferson tem pressa, tenta recolocar o Botafogo em jogo, procurou alguém, não encontrou. Faz a reposição com a mão no meio campo. Diego. Já perdeu para o Nenê. Olha onde está o Nenê, está lá na lateral esquerda. Marcelo Matos. Jorge Henrique. Jorge Henrique veio do Internacional para o Vasco. Olha o Carli, com categoria, lindoso. Bruno. Tome cartão agora para Jorge Henrique. Fartíssima distribuição de cartões amarelos. 6 já. 3 para cada lado. 3 para cada lado, perfeito. Andrezinho. 45, primeiro tempo. Decisão do Campeonato Carioca. Vamos até 47. Madison. Falta no Madison. Falta do Luiz Ricardo. Luiz Ricardo tem cartão amarelo, recebeu os 14 do primeiro tempo. Madison disse que levou uma cotovelada. Amarelo para o Leandrinho agora. Ele dá um para o Vasco e dá um para o Botafogo. Veja a torcida do Vasco no Maracanã. É decisão para você. O que é legal. Pequenos torcedores, famílias, hoje Dia das Mães. Muitas mães aqui no Maracanã. Por enquanto 0-0. Falta para o Vasco. Andrezinho capricha no cruzamento. Marcelo Matos subiu, teve desvio. E tem escanteio para o Vasco. Lindoso está bravo ali reclamando. Você está vendo aí o cruzamento do Andrezinho. Subiu Marcelo Matos, a bola tocou na cabeça do Joel Carli. Escanteio para o Vasco. Já vamos pelo último minuto na primeira etapa. Cobrança de Nenê. É a torcida do Vasco na expectativa. Nenê faz o cruzamento, a tentativa. Olha quem cabeceou, Jorge Henrique. 1,69 m. Ele se posiciona bem, sobe atrás da marcação. O Emerson Silva não subiu. Quando o juiz acaba o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo com a cabeçada do Jorge Henrique para fora. Último bom lance da primeira etapa, 0-0 Vasco e Botafogo, decisão. Botafogo precisa vencer por 2-0, por 2 gols de diferença, ou então se vencer por 1 gol de diferença teremos pênaltis. Por enquanto o Vasco vai se sagrando bicampeão. Karen Duarte e Guido Nunes estão no gramado esperando a saída dos jogadores. Luiz. Fala, Guido. Ouvi a palavra do Nenê, chegando por aqui. Pediu uma água. Nenê, pelo que foi apresentado no primeiro tempo, você acha que o Vasco precisa mudar alguma coisa para a volta do intervalo? Não, o time está bem. Estamos pressionando. Às vezes temos que ficar um pouquinho mais com a bola no campo deles. Mas é só melhorar algumas coisas que a gente possa fazer o gol e ficar mais tranquilo no segundo tempo. Foram 13 faltas do Vasco, 11 do Botafogo, ali um número muito elevado. Você acha que isso dá para se evitar nesse segundo tempo? Isso é uma coisa normal, tensão, no final acontece, mas claro que a gente tem que tomar cuidado. Já tem alguns jogadores com cartão, nós temos que ter muito equilíbrio agora nesse segundo tempo para a gente não perder nenhum jogador. Obrigado, Nenê. Karen Duarte. Aqui com o Bruno Silva. Bruno, a melhor chance do Botafogo foi esse teu chutão aqui. O Botafogo está finalizando pouco, por quê? O que o Ricardo pediu durante a semana para a gente chutar mais de fora da área, acreditar mais. Nós estamos criando a chance, mas estamos tentando entrar com a bola dominada. Acho que uma alternativa para furar a defesa do Vasco é chutando de fora da área. Vamos caprichar no segundo. Isso. Parabéns, muita qualidade, antecipação, boa técnica. Rafael Vaz é um bom jogador, mas é abaixo do Luan. O Vasco também perde com essa substituição, assim como o Botafogo perdeu com essa do Diogo Barbosa. Decisão do Campeonato Carioca, os jogadores do Vasco, olha só, isso é muito legal. O Ricardo é um cara muito querido por todos. Os jogadores do Vasco vão lá cumprimentar o Ricardo. Decisão do Campeonato Carioca, essa é a 6ª vez que Vasco e Botafogo decidem uma edição de Campeonato Carioca. Nas 5 anteriores, tivemos 4 vitórias do Botafogo e 1 título para o Vasco. Estamos mostrando aí o juiz.
Ele abusou dos cartões, né? Distribuiu muitos. Tem muita gente pendurada agora, tem muita gente no limite. Exatamente, mas o jogo foi pesado também, né? Ele não poderia ficar num 1 ou 2, não. Talvez ele tenha passado um pouco do ponto, mas... Vamos agora para o segundo tempo. Começam as emoções do segundo tempo no Maracanã. Decisão do estadual no Rio de Janeiro 2016. Carli manda para frente, são os primeiros movimentos do segundo tempo. Rafael Vaz. Chegou dividindo aqui o Ribamar. Tá aí Rafael Vaz, que entrou no lugar do Luan. E com essa entrada, o Vasco muda o posicionamento do Rodrigo. O Rodrigo vai jogar de zagueiro central. O Rafael Vaz fica aqui pela esquerda. GG, com a marcação do Marcelo Matos. Leandrinho. Rodrigo Lindoso. De novo Leandrinho. Luiz Ricardo passou na esquerda. GG se apresenta pelo meio. Esse é Luiz Ricardo. Tem cruzamento na direção do Bruno. Rafael subiu de cabeça. Diego. Salgueiro. Carli dividiu com Riascos. Emerson. Está jogando Emerson Silva. Luiz Ricardo. Forçou demais para o Leandrinho. Rodrigo na cobertura. Gira, manda para frente. Dá um presente para o Luiz Ricardo na entrada da grande área. Olha o GG. Parou, prendeu, perdeu tempo, não finalizou. Andrezinho, que corte do Andrezinho. Torcida do Vasco gostou. Leandrinho. Falta do Leandrinho, falta a favor do Vasco. Lembrando que com o Jorginho o Vasco está invicto a 24 jogos. A última derrota foi no dia 1º de novembro do ano passado. O Fluminense venceu por 1-0. E a torcida do Vasco está animada nesse início de segundo tempo. Olha o que o Andrezinho fez. Que categoria. 1 minuto no segundo tempo. Rodrigo ganha tempo. Rodrigo já tem um cartão amarelo. Bola longa demais para o Nenê. Tiro de meta para Jefferson. Para o Botafogo, só a vitória interessa para ser campeão estadual. Júlio dos Santos. Emerson tirou. Rodrigo Lindoso. Rodrigo antes do Ribamar. Nenê. Lá vem Riascos na entrada da grande área. Faz o toque para o Andrezinho. Dominou, abriu espaço ainda Andrezinho. Pedalou. Andrezinho. Vem o Vasco pela esquerda. Andrezinho. Categoria. Júlio no cruzamento. Tirou Bruno Silva. Que passe do Andrezinho, hein? Que jogada linda. Fez uma grande reta final de campeonato, né? Os últimos jogos decisivos, a partir do jogo contra o Flamengo, foram muito bons do Andrezinho. Tá sentindo o Nenê. Júlio César. Andrezinho. Tentando uma virada para o Madison. Leandrinho. Sobra, fica com Riascos. Giro colombiano. Foi desarmado. Falta. Rodrigo Lindoso puxando Riascos. Veja o lance de novo. O juiz entendeu que isso aí foi falta. Pode ser um bom momento para o Vasco na bola parada. O Rodrigo bate bem dali. Rodrigo pede calma. Vai valorizar, vai ganhar tempo. O Rodrigo tem 35 anos. Quanto tempo o Rodrigo vai ganhar para bater a falta? 0-0 Vasco e Botafogo. Vale o título carioca em 2016. Preocupação para o Jefferson. Lá vem Rodrigo. Bateu forte para o gol. Jefferson. Segura o goleiro do Botafogo. 4 minutos no segundo tempo. Você está vendo de novo a cobrança do Rodrigo. Ela faz uma curva. E o Botafogo já está atacando pela direita. Diego.
Consegue o cruzamento, olha o gol! Gol! É do Botafogo! Leandrinho subiu livre de cabeça na cara de Martin Silva. Leandrinho coloca o Botafogo na frente, completamente desmarcado. Leandrinho, o Botafogo está na frente. 1 Botafogo, 0 Vasco. Nenê reclama, grita, veja mais uma vez. Vacilo na marcação. O Diego chegou na linha de fundo. Rafael Vaz olhou para trás, procurou o Leandrinho. Leandrinho vem nas costas da marcação. Livre, no ângulo. É gol do Botafogo, é gol de Leandrinho. Botafogo 1, Vasco 0. Lédio Carmona. Um raro erro de posicionamento da defesa do Vasco. Um erro que começou no desvio. Tá aí a festa do Leandrinho, né? A direção da câmera. No desvio do Ribamar, ganhando a jogada por cima. A partir desse toque, ele já pega a defesa do Vasco aberta. E ela não conseguiu corrigir a marcação depois do cruzamento que achou o Leandrinho sozinho, né? 2 erros, primeiro gol do Botafogo. E o segundo jogador que não é tão alto nessa final de estadual fazendo gol de cabeça. Primeiro Jorge Henrique, agora Leandrinho. Veja a festa da torcida do Botafogo. O Botafogo está na frente. O Vasco busca uma resposta com o Nenê. Lá vem o Vasco, Júlio César. Abertura com o Jorge Henrique. O Vasco levou vantagem. Carli. Jorge Henrique, o jogo deve melhorar. Com esse resultado, a definição vai para os pênaltis. Botafogo vencendo por 1 gol de diferença. Luiz, muita festa aqui no banco do Botafogo. Segundo gol do Leandrinho em 10 jogos. A torcida do Botafogo faz muito barulho. Bruno, para trás. Posse de bola para o Vasco. Ouça a torcida do Botafogo. E aí a festa do Leandrinho. O Vasco vem para cima. Júlio César cortou na entrada da grande área. O cruzamento de 3 dedos. Rodrigo para o meio. Olha a bola. Chegou no Nenê. Tá valendo o lance. O Nenê se atrapalhou. Não havia impedimento. É tiro de meta para Jefferson. Torcedor do Botafogo faz festa. Gol importante para o Botafogo logo no início do segundo tempo. Veja aí o cruzamento. Rodrigo toca de primeira. Não havia impedimento segundo a arbitragem. E o Nenê acabou não dominando bem a bola. A torcida do Vasco fica calada. A do Botafogo faz muito barulho. Carli. Todos os clássicos entre Botafogo e Vasco nesse estadual, esse é o 4º, é a primeira vez que o Botafogo sai na frente contra o Vasco. Leandrinho, GG, Madison, Marcelo Matos. Agora sim acordou a torcida do Vasco, falta em Marcelo Matos. Você ligado na decisão do Campeonato Carioca, falta para o Vasco. Aliás, esse é o 18º jogo do Vasco no campeonato, Lédio. O Vasco só saiu atrás 2 vezes. No empate por 2-2 com o Friburguense e no empate por 1-1 com o Flamengo. Exatamente. Sempre saiu na frente. Contra o Flamengo lá em Brasília. Nenê tem cruzamento para a área, tentativa do Riascos. Leandrinho, tá aí o autor do gol, protegeu, girou na boa, falta nele. Botafogo agora quer um segundo gol. Ribamar, falta do Rafael Vaz. Falta a favor do Botafogo. Apenas 2 vezes uma edição de Campeonato Carioca foi decidida nos pênaltis. Tivemos Botafogo e Flamengo decidindo 2 vezes nos pênaltis. Vamos ver o Botafogo. Diego na linha de fundo. Consegue mais um cruzamento. Rodrigo tirou. Tá valendo. Jorge Henrique pra frente. Nenê. O jogo fica bom no segundo tempo. Júlio César. Bola pro lado, bola pro Vasco. Falava das definições nos pênaltis. Botafogo e Flamengo decidiram 2 vezes nos pênaltis. E o Flamengo venceu as 2 decisões. Elas aconteceram em 2007 e 2009. Quer dizer, não faz tanto tempo assim. Olha aí a torcida do Botafogo, esperançosa. Tá acreditando. Impedimento de Riascos.
E vem aí Pikachu, hein? Exatamente, Jorginho já tinha colocado todos os jogadores no aquecimento depois do gol, conversou com o Zinho, optou pela entrada do Pikachu daqui a pouco no Vasco. Passou rapidinho ali na imagem, você viu o Iago Pikachu. Normalmente ele entra no lugar do Rodrigo dos Santos. Jorge Henrique, Nenê, Júlio dos Santos, Marcelo Matos, Rodrigo. Quase 10 minutos, segundo tempo de jogo aqui no Maracanã. Bola longa para Madison. Cai Madison. Juiz acompanha. Bola para o Vasco. Veja aí de novo na repetição a trombada do Emerson no Madison. E agora o torcedor do Vasco resolveu empurrar o time. Falta marcada a favor do Vasco. Pikachu conversando com o Jorginho. É decisão, é emoção para você no Rio de Janeiro. Vem aí Iago Pikachu. E vai sair mesmo o Júlio dos Santos. Nenê na cobrança, falta para o Vasco, cruzamento, Jefferson acompanhando o gol. Gol! É do Vasco! Rafael Vaz. Ele é zagueiro artilheiro, Rafael Vaz de cabeça. O Vasco empata o jogo com Rafael Vaz. O cruzamento foi fechado, você vai rever. Nenê achou a cabeça de Rafael Vaz. Ele subiu com Diego e ganhou. Outra repetição para você. Diego não sobe. Rafael Vaz no canto de Jefferson. É o empate do Vasco. É a festa do Luan. É a festa do Vasco. Vasco 1, Botafogo também 1. Jogo empatado. Lédio? Exatamente. Se impôs ali no duelo direto contra o Diego. O Diego foi muito inocente também na marcação, Rafael Vaz. Rafael Vaz só escora o Diego, faz o gol de cabeça. Talvez o Jefferson pudesse ter saído nessa bola também. Bola na pequena área. Eu acho que ele esperou pela reação do Diego, que ela não veio. O jogo melhora muito no segundo tempo. Lá vem Botafogo. Luiz Ricardo de longe. Tá 1-1. Luiz, aqui estrela tem o Rafael Vaz, segundo gol dele nesse Campeonato Carioca. O primeiro foi contra o Flamengo, na vitória por 1-0, naquele jogo que o Flamengo e Vasco, os dois disputaram em São Januário. E agora entra no lugar do Luan, dá um abraço aqui no zagueiro. Ele que é reserva e marca mais um gol importante para o Vasco neste Campeonato Carioca. Veja mais uma vez, Rafael Vaz. A bola estava na pequena área. Bola na pequena área, bola na pequena área. Por isso que eu digo, ele esperou pelo Diego, mas bola na pequena área, como diz o manual do goleiro, é do goleiro, né? Olha aí, na câmera muito lenta, super slow. Rafael Vaz olhando para cima, comemorando. Rafael Vaz, bico para frente. É decisão do Campeonato Carioca, Carli. O empate garante o título invicto, dá o bicampeonato para o Vasco. E o Pikachu, vem ou não vem? Continua aquecendo agora, né? Colocou o colete de volta. Vamos girar pelo Maracanã, veja aí a torcida do Vasco, tá bonito. Domingo passado ele entraria também, acabou retardando um pouco a entrada dele depois do gol do Vasco. Mais um amarelo para Nenê. Um show de cartões. Joel Carli. Virada de jogo na esquerda, lá vem o Botafogo. Leandrinho, volta o lance com Luiz Ricardo. Botafogo precisa da vitória, Luiz Ricardo. Lembrando que não há situação do gol como mandante. Então vale o saldo de gols. Salgueiro. Falta do Andrezinho. Tá linda a festa da torcida do Vasco com as lanternas nos telefones. Falta no Salgueiro. Amarelo para Nenê. Aqui você não perde nada. Olha aí. Lanternas ligadas. Show da torcida do Vasco no Maracanã. Tá bonito de ver. E agora a torcida do Botafogo faz barulho. O Botafogo precisa da vitória. O jogo é lá e cá na segunda etapa. Vasco com Botafogo. Salgueiro no cruzamento na segunda trave. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Fiat Mobi. Faça um test drive. Aí o agarra-agarra da grande área. O empurra-empurra. E a torcida do Vasco está festejando com as lanternas. Rafael Vaz.
Vai sair o Salgueiro para a entrada do Luiz Henrique, que está com a 18. Botafogo mais ofensivo. Mais jovem e mais ofensivo. Mais velocidade, né? O Salgueiro é um jogador que é um jogador de ataque, mas é mais cadenciado, né? Ele já não tem tanto pique, tanta velocidade. Ele pensa mais o jogo. O Luiz Henrique vai correr mais, além de ser um jogador com boa técnica. Botafogo vem com os meninos. Luiz Henrique tem 17 anos, Ribamar tem 18. São os meninos, talentosos, bons atacantes. Luiz Ricardo, GG. Boa bola, Luiz Ricardo pela esquerda. Tem desarme do Mátio por baixo, tem Rodrigo na cobertura. Luiz Ricardo e Rodrigo. Rodrigo chega fazendo falta, o juiz entende que não. Segue o lance, segue o jogo. Luiz Ricardo diz que sofreu falta. E tá todo mundo pendurado aí. Rodrigo, Luiz Ricardo. Veja aí a jogada. Vasco buscando um bicampeonato. O torcedor do Vasco canta sem parar no Maracanã. Vamos ouvir? Temos quase 16 no segundo tempo. Joel Carli. Bruno Silva. GG. Bruno Silva. Riascos tocou na bola. Rodrigo completa. Só que o Riascos estava ajudando na marcação. Lançamento para o menino. Luiz Henrique tocando na bola pela primeira vez. Ainda ele. Puxou para o meio. Sobra com o Leandrinho. São os garotos do Botafogo numa decisão de campeonato. Leandrinho passou no meio de dois. Belo lance, o cruzamento. Madison tirou. Olha o chute de primeira. Para fora. Tiro de meta para Martins Silva. Rodrigo Lindoso finalizando para fora. Vamos ver o lance que originou a falta, que na cobrança determinou o gol do Vasco. Vamos ver se houve falta ou não. Vou mostrar a jogada para você. Deixa eu saber do Lédio o que ele pensa. Vamos pro lance. Lançamento do Rodrigo. Bola para o Madison. O Emerson chega. Marcado um empurrão do Emerson. Achei falta do Emerson. Achei falta. Vamos ver agora mais próximo da jogada. Não. Agora por esse lado não. Mas acontece que desse ângulo você vê o Madison de frente. Você não vê a ação direita do Emerson, né? Por esse ângulo eu já não achei falta, né? Parece claro que o Emerson vai no corpo do Madison. Mas o Madison exagera no salto. Ele vai dar um mortal, né? Luiz Henrique botou na frente, ganhou, ficou no mano a mano. Luiz Henrique, o cruzamento, ainda ele tentou duas vezes o Ribamar. O Botafogo não se entrega, temos muito jogo pela frente e tá bom demais o jogo, Led. Um Vasco, um Botafogo. Tá bom, intenso. O Botafogo volta a exercer pressão e o Vasco de novo recua um pouco à espera de um contra-ataque. Carli é bom no jogo aéreo, tem 1,91 m. Ele é bem mais alto que o Rodrigo. Cobrança de escanteio do Leandrinho. Tem cruzamento, a tentativa do Botafogo de cabeça para o meio, já não vale. Falta a favor do Vasco. Luiz. Fala aí, Guido. O Jorginho desistiu, pelo menos por agora, de colocar o Iago Pikachu. Ele já voltou com o preparador físico, o Joel Turtiro, ali para trás do gol, onde os outros jogadores do Vasco continuam ali o trabalho de aquecimento. Fica sentindo as costas é o Jorge Henrique. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Jogada arriscada ali do Rodrigo, driblando o Luiz Henrique. Marcelo Matos, pro lado, pra ninguém. Funciona a pressão do Botafogo, o Botafogo vem pra cima. Esse é Rodrigo Lindoso. Luiz Henrique na entrada da grande área, faz o toque pro Ribamar, chegou batendo Rafael Vaz. Madison com a sobra. Júlio dos Santos gira pra frente, na direção do Riascos. Diego toca de primeira. Andrezinho na cobertura, posse de bola pro Botafogo. O Botafogo tem muita pressa. GG. Rodrigo Lindoso. Luiz Ricardo. Vem para cima da marcação, passou como quis. Luiz Ricardo
Parou, prendeu, bateu pro gol. Martins Silva faz a defesa em 2 tempos. Bonita jogada do Luiz Ricardo. Demorou um pouco para tocar pro Ribamar ali no meio, acabou finalizando. De novo a defesa do goleiro uruguaio Martins Silva. E aí o torcedor botafoguense. Nenê. Falta no Nenê. Falta do Diego, vem aí mais um cartão amarelo para conta do juizão. Pra que fazer essa falta com essa intensidade? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você a comemoração do Leandrinho. Hoje é Dia das Mães, tem um detalhe bacana para te mostrar daqui a pouquinho. Falta no Nenê. Luiz, agora sim o Pikachu vem pro jogo. Já tá aqui esperando para entrar no lugar mesmo do Júlio dos Santos, camisa 8. Amarelo para Diego. Júlio César, Jorge Henrique, Carlos chega. Tiro de meta para o Botafogo. Vou mostrar agora então rapidinho. Vamos para a comemoração do Leandrinho. Olha só, cruzamento, gol do Leandrinho, gol de cabeça, sem chances para o Martins Silva. Gol do Botafogo, Botafogo na frente. E olha aí, caneleira com foto da mãe. Mostrou uma caneleira personalizada com foto da mãe. Rafael Vaz empatou na sequência, tá 1-1. Leandrinho fez pro Botafogo, Rafael Vaz empatou. O empate dá o bicampeonato ao Vasco. O detalhe é que saiu, de fato, o Júlio dos Santos com a entrada do Pikachu. O Júlio dos Santos que foi contratado ao Cerro, já falo, vamos ver se ataca. Luiz Henrique. Ribamar pede cruzamento. Luiz Henrique, aberto pela esquerda. Volta o lance. Leandrinho. Luiz Ricardo. Faz o cruzamento. Ribamar ajeitou, ele é forte, consegue a proteção. Ainda Ribamar bateu pro gol. Rafael Vaz. Andrezinho. Nenê. Andrezinho se desequilibrou no meio. Nenê protegeu. Marcação do Lindoso. Nenê. Falta. Era tudo que o Nenê queria agora. Pode completar, Lédio. O Júlio dos Santos foi contratado ao Cerro com status de ter sido artilheiro da Libertadores do ano anterior. Chegou ao Vasco, tem feito bons jogos, mas gol até agora não fez nenhum. Nem em 2015, nem em 2016. Tá longe o último gol dele. Foi no Paraguai. – 22 no segundo tempo. Rodrigo Lindoso. Leandrinho. Ainda ele. Distribui na direita. Diego. Pisa na bola. Leandrinho, cruzamento na direção do Ribamar. Botafogo tenta mais uma vez a pressão. Leandrinho. Luiz Henrique pediu. Leandrinho encarou a marcação. Faz o toque para o Diego. Tem cruzamento. Olha o GG, bateu. Tiro de meta para o Vasco. Botafogo vem para cima. Finalização perigosa de GG. E tá dando muito certo a subida do Diego pelo lado direito, né? Tá levando muita vantagem. Passou perto demais. Boa conclusão do GG. De novo para você, por um outro ângulo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Brahma. Cerveja é assim que se faz. Sabia que o Sport TV vai ter 16 canais para a maior cobertura da história das Olimpíadas e tem muito mais. São 56 na web. 56 sinais para você na web. Só no Sport TV você tem a transmissão de 100% dos Jogos Rio 2016. Carly nunca foi campeão na Argentina. Rodrigo. Tenta o lançamento longo para o Nenê. Jefferson demorou a sair. Olha o Nenê ganhando. Quase, hein? Se atrapalhou. Legal agora o Emerson Silva. Bruno Silva. GG. Luiz Ricardo. Luiz Ricardo já jogou como atacante nos tempos de Portuguesa e São Paulo.
Ribamar foi desarmado. Marcelo Matos, Nenê, Riascos. De novo o Riascos. No Seleção Sport TV, o Lofredo, nosso companheiro André Lofredo, acha que o Riascos tem vaga no elenco do Cruzeiro hoje. O que você pensa? Vamos ver o primeiro ataque do Vasco. Jorge Henrique, o Vasco quer o segundo. Jorge Henrique, trabalhando com o Andrezinho. Marcelo Matos, Madison. Pikachu pede o cruzamento. O Nenê está na entrada da grande área. Andrezinho para o Nenê. Emerson. Ribamar. Andrezinho, a sobra do Vasco. Rodrigo. Tem sim. Tem lugar para o Riasco no grupo do Cruzeiro. No grupo. Um Vasco, um Botafogo. Jogo bom. Decisão do Campeonato Carioca. 25 no segundo tempo. Tá o Nenê pedindo bola, se deslocando. Posse de bola do Botafogo. Bruno. Leandrinho. Devolução para o Bruno. Andrezinho tocou na bola. Sobra de Rafael Vaz. Carly se antecipa bem. Ganha o argentino a dividida. Diego. Dividiu. Botou na frente. Rafael vem puxando. Falta do Rafael Vaz. Falta a favor do Botafogo. O Diego se desespera. Pega um amarelo para Rafael Vaz. Falta para o Botafogo. O garoto pega a bola. É um desespero da defesa do Vasco. Aliás, Led, nesse momento o Botafogo está recheado de garotos. Tivemos 44 faltas no jogo. Cada time fez 22. Não tem muita falta, a bola rola menos, né? 46% de bola rolando. Maracanã tá bonito, Maracanã tá cheio, recebendo a decisão do Campeonato Carioca, cobrança de GG. Botafogo precisa da vitória, o Vasco joga por um empate. Olha o cruzamento, o toque de cabeça. Lá vem Botafogo mais uma vez. Luiz Ricardo evitou a saída, ganha, divide. Andrezinho toca por último. Lateral para Luiz Ricardo cobrar. Andrezinho também fez um ótimo estadual. Reposição do Diego. Tentativa com o Carly. Pikachu. Bola do Botafogo mais uma vez. Luiz Ricardo levantou. Condição legal. Ribamar tocou de cabeça. Ele briga, acredita. Júlio César. Riascos, meio de canela, mas achou o Nenê. O contra-ataque pode ser perigoso. Leandrinho, preciso no desarme. De novo Leandrinho. Tentativa de lançamento para o Diego. E a bola recuada pelo Andrezinho para Martins Silva. Chegamos a 27. Fim do jogo promete ser sensacional. O Botafogo vem com tudo. Exatamente. O Vasco dá muito campo ao Botafogo. Espera por um contra-ataque, mas está se arriscando muito, né? O Botafogo está tomando conta do campo de ataque do Vasco. Força jogadas, ganha velocidade. Jogadas em velocidade pelos lados, principalmente com os laterais, com o Luiz Ricardo por um lado e com o Diego principalmente pelo outro. E o Vasco não está tendo muita válvula de escape, não. Muita saída de bola, né? É bola para o Nenê para tentar desequilibrar no jogo criativo, mas ele também está muito marcado, né? Um jogo muito difícil. O Botafogo de novo joga bem contra o Vasco. Luiz Ricardo foi desarmado pelo Iago Pikachu. De novo a bola de Luiz Ricardo, a bola do Botafogo. Um Vasco, um Botafogo aqui no Maracanã. Lançamento para Ribamar. Rodrigo faz bem a proteção. Obviamente fazer qualquer tipo de previsão nesse momento é muito difícil, mas com 28 minutos de 1-1 é muito pouco provável que a gente não tenha mais gol no jogo. Porque até o fim da partida o Botafogo vai se lançar com todo mundo e pode ficar muito vulnerável nos contra-ataques. O Vasco joga também por um empate. E o Maracanã tá bonito. 1-1. Aproveita para ver o Maracanã, que agora futebol só em outubro. Mas vai ter nas Olimpíadas, né? Também vai ser legal. E vem aí 16 canais em alta definição. Sport TV vai cobrir tudo. 16 canais em alta definição. Outros 40 sinais na web. Total de 56.
A informação que a gente tem, Luiz, é que amanhã o gramado do Maracanã já começaria a ser retirado para começar a montagem do palco para a cerimônia de abertura por conta das finais. A preparação do Maracanã para os Jogos Olímpicos acabou atrasando. Martins Silva manda para frente. Ele é o torcedor do Botafogo. Carli. Pikachu. Riascos. Dominou com categoria no meio de 3. Perdeu na sequência. Joel Carli. Bruno Silva. Que drible perigoso na frente do Riascos. Clareou bem o lance. GG. Luiz Ricardo, GG caiu. Lá vem Luiz Ricardo com a marcação do Iago Pikachu. Levanta a cabeça, tem cruzamento com Luiz Henrique e Rafael Vaz. Leandrinho. GG. São jogadores revelados pelo Botafogo decidindo o campeonato estadual. Luiz Ricardo tem mais experiência, tem mais quilometragem. Olha o cruzamento. Luiz Henrique. Rodrigo tirou. Nenê não dominou. Lindoso. Luiz Ricardo. GG. O Botafogo tenta pressionar mais uma vez. Carli. Vasco recuou. Botafogo vem até com o zagueirão Carli. Posse de bola para o Botafogo, apesar do esforço do Riascos. Está vendo a jogada com o Leandrinho. O Leandrinho levou a mão ao rosto, ali perto da orelha. Leandrinho. Boa bola para o GG. Ajeitou, bateu para o gol. Não deu rebote, Martins Silva. 10ª finalização do Botafogo no jogo. O Vasco finalizou 6 vezes. Carli subiu. Posse de bola para o Vasco. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo todas as conexões agora em todo o Brasil. Viva tudo! Muito legal, você viu na imagem anterior muitas mulheres presentes ao Maracanã. Hoje é Dia das Mães, temos famílias inteiras aqui. E aliás, Led, diga-se de passagem, temos algumas confusões, às vezes marcadas por internet do lado de fora do Maracanã. Aqui dentro, há muitos anos, o Maracanã está bem tranquilo. Há muitos anos, o Maracanã é um estádio, internamente, um estádio que a família pode frequentar. Luiz Ricardo tocando na frente. Luiz Henrique. Luiz Ricardo. O tempo vai passando, 32. O Botafogo precisa de mais um gol. O Vasco vai chegando com esse resultado ao bicampeonato estadual. A um campeonato invicto. Leandrinho. Lindoso. Bruno Silva. Vem para o jogo o Botafogo. Tá 1-1 no Maracanã. Diego. Vem aí, Neilton. Mais um atacante no Botafogo. Mais um atacante. Vamos ver se ele vai fazer uma linha com 3 atacantes ou se ele vai tirar a Ribamar, que não está inteiro no jogo. GG. Leandrinho. GG. Vem para cima da marcação do Pikachu. Tem falta do Pikachu. Derrubando. Tá aí o Ricardo conversando com o Neilton. E você está vendo o Pikachu derrubando o GG. Karen tá ali pertinho. Karen, deu para ouvir quem sai, Karen? Leandrinho. Vem para cima. Vai no 4-3-3 absoluto agora, né? Neilton, Ribamar e o Luiz Henrique na frente. Com 33 ele vem pro tudo ou nada. Tudo ou nada. Falta para GG bater. Martim pediu 4 na barreira. Ser um bom momento para o Botafogo na falta cobrada pelo GG. Ele respira fundo. Partiu o GG. Falta para o Botafogo. GG bateu sobre o gol de Martins Silva. De novo a cobrança do Botafogo, a cobrança de GG. O Vasco não tem pressa. Martim vai para a cobrança do tiro de meta. E aí Neilton em campo. Gostou da alteração, Lédio? Tá certo, Ricardo. Tá na hora de arriscar mesmo.
Então o Botafogo mais agudo, com mais objetivo, com mais potencial de finalização para a reta final do jogo. Temos 15 minutos de jogo, ele vai arriscar tudo que pode. Lembrando que o Botafogo não mexe mais, né? Já fez as 3. O Vasco ainda tem uma alteração. Rafael Vaz. Tentando aqui Riascos na esquerda, na velocidade para cima do Carli. Tá no mano a mano. Colombiano passou pelo argentino. Belo lance, Riascos na linha de fundo. Tem cruzamento, Andrezinho. Pegou no Lindoso. Sobra de Marcelo Matos. Rafael Vaz. Esse é Júlio César. Perdeu a bola no meio. Falta, o juiz demora a marcar. Falta para o Vasco. Claríssimo pisão na perna ali. Perto da batata da perna. Veja aí, o pisão no Júlio César. Falta do Neilton. Luiz. Olha a jogada, a pedalada. Cadê a bola, Carli? Cheio de gás é o Riascos. Fala aí, Guido. Saiu o público aqui. Público pagante 53.634. Público presente 60.000. Redondo 60.000. Que conta, hein? 60.000. Tá bom. Falta para o Vasco, Andrezinho. Capricha no cruzamento, não. A bola foi longa demais. Tiro de meta para Jefferson. O empate vai dando o bicampeonato. Vai dando o título invicto ao Vasco do Rodrigo. Um Vasco, um Botafogo aqui no Maracanã. Júlio César para cima. Falta do Nenê. Empurrando o Diego. Nenê disse que foi no ombro. Só que o ombro só vale quando é ombro contra ombro. Ombro contra costas não vale. Rodrigo Lindoso. Emerson Silva. Joel Carli. GG. Bruno Silva, Emerson Silva. GG. De novo, o experiente zagueiro Emerson deixou curto com o Rodrigo Lindoso. Emerson. Tenta o lançamento longo, fácil para Martins Silva. O tempo vai passando, quase 37. Falta do Diego. Decisão do Campeonato Carioca. O Vasco buscando o bicampeonato. Caiu o Martins Silva. Caiu o goleiro do Vasco. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Cai do excelente goleiro uruguaio Martins Silva. Veja como passou perto a bola do GG. Muito legal. 360. Giramos. GG finalizou quase o segundo do Botafogo. Que giro bacana. Partida interrompida. Vamos trazer os gols. Os gols aconteceram no segundo tempo. O Botafogo saiu na frente. Jefferson faz a ligação direta. A bola foi tocada de cabeça pelo Ribamar. O Diego chega à linha de fundo, cruza na cabeça do Leandrinho. Rafael Vaz ficou olhando. Gol do Botafogo, gol de Leandrinho. Só que aí o Rafael Vaz teve a chance da redenção. Na pequena área, na cara do Jefferson. O Diego não subiu, o Rafael Vaz empatou. Tudo igual, 1-1. Resultado que vai dando bicampeonato ao Vasco. Um gol de alívio para Rafael Vaz. Luiz,
Sim. Aproveitar que o jogo está parado, a Federação Carioca divulgou aqui agora a seleção dos melhores do campeonato. Só passar rapidamente, o goleiro é o Martin Silva do Vasco, lateral direito Rodinei do Flamengo, a dupla de zaga do Vasco, Rodrigo Luan, lateral esquerdo Diogo Barbosa do Botafogo, no meio campo William Arão do Flamengo, Andrezinho do Vasco, Gustavo Scarpa do Fluminense e Nenê do Vasco. No ataque, Riascos também do Vasco e o Ribamar do Botafogo. O técnico é o Jorginho e a revelação do campeonato é o Ribamar do Botafogo. O craque da competição é o Nenê, meia do Vasco. Olha aí, já tem torcedora do Vasco com faixa, hein? Já tem torcedora com faixa. Carli. Neilton. Tentativa de lançamento. Olha o Ribamar chegando. Disputou o Ribamar com falta. Empurrou o Rodrigo. Vasco não é bicampeão desde 93. Olha, vai o Vasco. Fortes emoções, Led. Fortes emoções. Ele tem boa técnica, mas ele tem um excesso de confiança que às vezes atrapalha. Falta do menino Ribamar em cima do experiente Rodrigo. É o Rodrigo. Botafogo acertou na terça-feira o seu quarto reforço para o Campeonato Brasileiro. Aí você vê a dupla que comanda o Vasco. Jorginho e Zinho. Giovanni Maranhão, ex-jogador do Vasco, vai para o Botafogo. O Botafogo ainda está interessado no argentino Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, que está no Sporting de Portugal. Está na reserva lá e cairia muito bem, né? Pirata no Botafogo. Emerson. ...40 minutos. Vamos para a reta final do jogo. Vamos para a reta final do Campeonato Carioca em 2016. O Botafogo tem que vencer o jogo. O empate dá o título invicto. Sensacional o campeonato invicto para o Vasco. Emerson. GG. Falta do Luiz Ricardo. Tudo que o Vasco quer agora é cadenciar. O Vasco é um time experiente, o torcedor está feliz, está cantando. O Vasco vai se aproximando do título, o torcedor já está de faixa. O Vasco quer o bicampeonato. E falando em experiência, 8 dos titulares do Vasco têm acima de 30 anos. Então nessa reta final vai ter malandragem de sobra, vai ter muita experiência. Já o time do Botafogo é um time de meninos. Carli. Rodrigo Lindoso. Diego. Voltando com o Jefferson. Passamos nos 41. O Botafogo não consegue agredir o Vasco nesse momento. Emerson Silva. Neilton. Luiz Ricardo. Volta o lance com Emerson. O Botafogo troca passes aqui atrás. Tá tenso o Jorginho. Emoção pura. É fim de jogo. É fim de campeonato. Luiz Henrique foi desarmado. Neilton ganha para o Botafogo, faz o toque no meio. Botafogo tenta ser ofensivo, lá vem Carli, lá vem todo mundo. Carli está aberto aqui na direita pedindo bola. Bruno Silva, forçou no meio, com Ribamar, Rodrigo, Iago Pikachu. O Vasco quer mais um, para se tranquilizar de vez. Lindoso na bola, Lindoso na sequência. Escapou da falta do Pikachu, ainda Rodrigo Lindoso. Lá vem Botafogo pela esquerda, com o menino Luiz Henrique, talentoso, puxa para o meio. Neilton. Brigou, perdeu, Marcelo Matos. Estão jogando de forma perigosa, GG recupera para o Botafogo. Agora vamos para os minutos finais. Carli, tem cruzamento, tentativa do Luiz Henrique, Madison. Carli ficou procurando a bola é do Vasco. Nenê, dispara pela esquerda, se atrapalhou. Bola para o Botafogo. É tensão total no Maracanã, lá vem Botafogo. Ribamar. No mano a mano com Rafael Vaz, pedalou, driblou, mais um, ainda ele, protegeu, Diego. Passamos dos 43. Ribamar, Carli virou centroavante, virou atacante, pede o cruzamento, lá vem a bola. Olha o Carli, na grande área, subiu, Rodrigo tira. Júlio César, é pressão do Botafogo de GG, boa bola na esquerda. Lá vem Luiz Ricardo, lá vem Botafogo, por cobertura. O Martim é muito bom goleiro, ficou fácil para ele. Olha aí o torcedor do Vasco, tá acreditando. Bola pro lado, o Vasco para o jogo de novo.
Olha quem tá caído aí, Rodrigo. O Vasco não consegue respirar. O Botafogo ganha todas as divididas, toda a segunda bola. É o rei dos desarmes no jogo e o Vasco não consegue respirar no jogo. Para o jogo mais uma vez para dar aquela esfriada na partida. Vamos ver quem tá inteiro aí. Olha o Riascos aí. Vem aí Diguinho no Vasco, Luiz. Rodrigo sentindo câimbras. Juiz pede a maca. Olha o Rodrigo ali. Rodrigo tá sentindo muitas dores. 44. Obviamente, essa longa interrupção também, Lédio, quebra o ritmo do Botafogo. O Botafogo estava pressionando. Esfria. O Martins já parou, agora o Rodrigo para. Aí o gol do Botafogo, as reações depois do gol. Nenê pediu um grito, Nenê gritou, Nenê cruzou, Rafael Vaz empatou. O Vasco invicto vai se sagrando bicampeão carioca. Vai chegando a 25 jogos de invencibilidade. Marca incrível do time do Jorginho. No Dia das Mães, as meninas do Maracanã, famílias inteiras. O Vasco vai se sagrando bicampeão, mas temos jogo. Temos jogo até o fim. Vamos ver se ele vai botar mais minutos também, né? Olha só como o Ribamar tá mancando, Lédio. Passou o Ribamar na imagem, nitidamente puxando a perna. Levantou a plaquinha ali, Luiz. 5 de acréscimo. Só o Rodrigo agora já ganhou os 2, hein? Quem dúvida se ele levantou a plaquinha de acréscimo ou se foi a plaquinha de substituição do Diguinho. Vamos ver quem sai. Vamos ver se o Diguinho vem mesmo. Eu subi um 5 ali, mas o Diguinho tá do lado. Não, 5 de acréscimos, meu. Tá confirmado. Luiz, o Zinho disse aqui, auxiliar do Jorginho, que a ideia é que saia o Riascos, mas eles vão esperar o Rodrigo aí para confirmar. Vamos até 50. Rodrigo tá pronto para voltar. Ricardo orientando o Botafogo. Tá aí o Rodrigo. Tá feia a coisa pro Rodrigo, hein? Tá sentindo dor. Volta mancando o Rodrigo. A torcedora mostra o escudo do Vasco. Vale um bicampeonato pro Vasco. Diguinho, ex-jogador do Botafogo, está em campo. Vamos até 50. O Botafogo precisa de um gol para levar para os pênaltis. Bruno Silva. Neilton. O Atlético Paranaense venceu o Coritiba 2-0. O Atlético Paranaense campeão no Paraná. Aqui tem falta para o Botafogo. Temos quase 47, vamos até 50. Prepare-se. Vem aí o Botafogo para cima no fim do jogo. A cobrança é de GG. Vai ter emoção até o fim. Um Vasco, um Botafogo. GG faz o cruzamento, a tentativa de cabeça. Passou, Júlio tocou. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Mais um escanteio. É pressão do Botafogo. GG na cobrança, 47. O Botafogo precisa de um gol para permanecer vivo no Campeonato Carioca. Para levar para os pênaltis. Tenta no jogo aéreo, tem cruzamento, a tentativa do Botafogo. É tiro de meta para Martins Silva. 1-1, Vasco e Botafogo. Veja aí o agarra-agarra da grande área. Tentativa do Emerson, ele sobe de cabeça, a bola passa. E a cabeçada sobre o gol de Martim. O Inter venceu o Juventude por 3-0 no Rio Grande do Sul. O Internacional foi campeão. Ganha tempo o Vasco. A torcida já começa a gritar, já começa a comemorar. O torcedor do Vasco comemora um bicampeonato. O Botafogo é valente, não se entrega. Temos jogo até 50. Manda pra frente Rafael Vaz. Posse de bola pro Botafogo. Passamos dos 48. Luiz Ricardo.
Nesse momento, o Carli virou centroavante, hein? Zagueirão Carli com 1,91 foi para a grande área tentar a cabeçada. Diguinho manda para o lado, posse de bola para o Botafogo. Tentativa do Botafogo, Ribamar se atrapalha, briga, tiro de meta para Martins Silva. Jorginho está dizendo que acabou. Rafael pede o grito da galera. O Vasco se aproxima mesmo do bicampeonato. Passamos dos 49 aqui no Maracanã. Vasco vai chegando a 25 jogos de invencibilidade. Olha aí o torcedor vascaíno já gritando bicampeão. E o Rafael não quer cobrar o tiro de meta. Vai enrolar até levar um amarelo, Rafael Vaz. Torcida do Vasco grita, o torcedor comemora. Ele grita, bicampeão. O Vasco se aproxima da conquista. Nenê, ótima bola para o Jorge Henrique. Posse de bola para o Vasco, era tudo que o Vasco queria nesse momento. Acabou, o juiz apita. O Vasco é campeão carioca. O Vasco é bicampeão carioca. Vasco bicampeão, campeão invicto em 2016. O título é do Vasco. 24 vezes campeão carioca, o Vasco é campeão. Você, aumente o volume, você torcedor do Vasco. Cante o hino, Vasco campeão, bicampeão carioca. Rafael Vaz, o beijo na filha, a comemoração. O torcedor carioca reencontra o Maracanã. O grande palco do estado desde 1950. O Vasco conquista o bicampeonato. O Botafogo foi bravo, hein? Foi valente. Time de meninos. O Botafogo foi campeão da Série B ano passado. Perdeu mais de 10 jogadores. O Botafogo reconstruiu seu time. Foi valente, brigou, jogou bem, empatou. O Botafogo lutou até o último instante. O Botafogo é vice-campeão. O título é do Vasco, campeão invicto, bicampeão. Guido Nunes. Aqui com o Jorge Henrique, tá procurando alguma coisa ali, Jorge? Meu filho. É minha felicidade, é tudo. A gente luta para levar essa alegria para casa. E graças a Deus, eu pude aí contribuir. Ei! Vamos lá com o Jorge Henrique aqui chegando. É meu filho, Tá pedindo aqui, dizendo que é o filho. Dizendo que pode aqui, Jorge. Agora que está com o seu filho aqui, você consegue explicar a emoção? E é diferente ser um título invicto? Com certeza. Muitos falaram muito, mas dentro do campo a gente mostra a nossa força. A gente se cuida fora de campo, que não tem mais nenhum garoto, nenhum menino. E graças a Deus aí fui feliz com mais um título. Faltava o Carioca e eu consegui. Como chama seu filho? Jorge? Thiago. Tá aí o Thiago, então vai aproveitar com o pai. Luiz, eu volto contigo. Luiz. Comemoração dos jogadores, Karen Duarte. Ouvir aqui o goleiro Jefferson. Levantar a cabeça porque tem duas grandes competições aí pela frente. Não, foi detalhe, porque quem deveria estar naquela bola era o Diogo, né? E ele era um pouco mais alto e quem estava era o Diego, um pouco mais baixo. E ele teve felicidade de fazer o gol. Qual que é o sentimento agora, Jefferson? Não, é difícil, tem que saber absorver. Mas é o jogo, é o esporte, a gente tem que levantar a cabeça, lutamos e um tinha que vencer. E hoje foi o Vasco. Luiz. Carioca. Luiz. Fala, Guido. A gente está no meio aqui da festa dos jogadores, lá do Júlio César. Júlio, você consegue explicar o que representa para esse grupo conquistar um título invicto? Muito. É a coroação de um trabalho que vem desde o ano passado. A gente não merecia ter caído, esse grupo não merecia ter caído. E eu acho que foi um campeonato de uma forma invicta, que eu acho que vai ser difícil acontecer de novo, tão cedo. Então tá todo mundo de parabéns. É apenas o começo, esse ano promete pro Vasco. Tá certo, obrigado, Júlio César. Luiz. Você continua. Isso aqui é
é uma Copa do Mundo para mim. É o primeiro título como treinador no Brasil. É uma satisfação ser treinador do Vasco da Gama. Falei muito em relação à questão do grupo. Não tenha dúvida que a gente precisa muito estudar o futebol. A gente precisa entender as tendências táticas. Mas, meu amigo, se não tiver o coração, se não tiver a paixão, falei para eles, vocês estão a 90 ou 95 minutos de uma grande conquista que vai marcar para a história do Vasco da Gama. Isso não tem preço. O dinheiro não compra, nada pode comprar isso, dessa nossa alegria. Então eu quero agradecer esse grupo por entender a nossa metodologia de trabalho, comprar e realmente fazer o melhor para que a gente chegasse nessa situação. Quero agradecer a minha comissão técnica, Zinho, Valdir, Joel, que é o meu preparador físico, mas junto com Fábio Ganimi e Gustavo. O Kleber, nosso auxiliar técnico. Ao Capres, dirigido pelo Alex, que tem feito um trabalho maravilhoso. Ao meu presidente, que confiou em mim. Eu perdi 4 partidas, ele manteve firme. E eu sei, ele é uma das razões de eu ficar nesse lugar, de eu ficar aqui no Vasco da Gama. Até sobre isso, pelo que aconteceu... Jogadores registrando o momento, comemorando. Eles gritam, bicampeão. Você viu o presidente da federação, Rubens Lopes. Está aí o presidente com a taça. Presidente da federação do estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. Eurico está comandando ali. Está orientando todo mundo. E aí ele entrega ao capitão Rodrigo. O Vasco é bicampeão carioca. O troféu está com o Vasco. O Vasco é bi. Campeão carioca invicto em 2016. Festa no gramado. O Vasco é campeão no Maracanã. Vasco, que vai curtir a noite inteira. Vou fazer um convite, vamos fazer o seguinte. Você passa agora para o Sport TV, o Troca de Passes traz toda a festa do Vasco, a festa dos campeões estaduais. Rafael Vaz fez o gol do título, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. O Vasco é bicampeão carioca. Eu estive com Karen Duarte, Guido Nunes, Led Carmona, e a gente se encontra mais uma vez daqui a pouco no Sport TV. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu.